Olá, vamos hoje ver a forma de analisar os dados TGI. Como sabem, estes são dados que nos permitem caracterizar o perfil do consumidor. Iremos, nesta apresentação, centrar a nossa atenção apenas na análise de dados relativos ao pet food, o objeto do nosso tema de trabalho interdisciplinar, e de uma forma muito concreta selecionei apenas dois dados diferentes, uma vez que a lógica de análise é depois idêntica. Vejamos então, no primeiro caso, o dado de posse de cães. Como todos terão visto já, teremos que fazer a análise com base nos dados que estão disponíveis do TGI na biblioteca. Eu tenho aqui os dados referentes a 2012 da quantidade de cães possuídos por lar. E a primeira informação para a qual quero chamar a vossa atenção tem a ver com a base amostral. E, neste caso, a base é a totalidade dos indivíduos, ou seja, os indivíduos maiores de 15 anos residentes em Portugal continental. E, portanto, temos uma amostra de 5.002 indivíduos que permite, por extrapolação para a população, termos um universo de 8.311 indivíduos, portanto, mais uma vez, correspondente à população com 15 ou mais anos. É muito importante, numa primeira análise, verificarmos qual é a base amostral para podermos depois compreender os restantes dados. E, começando então por este dado, a quantidade de cães por lar, nós verificamos que há três alternativas. Um cão, dois ou mais e nenhum, e depois o não sabe, não responde. Quando analisamos a totalidade dos dados, portanto, na primeira coluna, verificamos que 24,9% da nossa amostra referiu ter um cão, 13,9% ou mais, 58,7% nenhum e 2,5% não sabem ou não respondem. Esta é a primeira abordagem que devem fazer. É este tipo de análise. Portanto, as células que estão em branco na folha Excel, nós designamos pela análise da penetração no total da nossa base amostral. Vamos agora fazer uma análise referente ao sexo. E há dois tipos de abordagem que devemos fazer. Uma tem a ver com a distribuição. E na distribuição vamos analisar os dados que estão neste roxo clarinho. E, portanto, estes dados referentes ao sexo masculino e feminino dizem-nos que da totalidade de indivíduos que afirmaram ter um cão, 50,2% são do sexo masculino e 49,8% são do sexo feminino. Da totalidade de indivíduos que afirmaram ter dois ou mais cães, 41,9% são do sexo masculino e 58,1% do sexo feminino. Nenhum cão corresponde a 48,5% de indivíduos do sexo masculino e 51,5% do sexo feminino. Portanto, trata-se aqui da distribuição dos sujeitos que responderam um, dois ou mais, nenhum. Portanto, distribuição dos sujeitos que responderam um, dois ou mais, nenhum. Neste caso, replicaremos depois esta análise relativamente à idade, exatamente nas células que correspondem à idade, e relativamente à região e à classe social. Portanto, sempre uma leitura em linha e esta linha, o somatório, corresponderá à totalidade dos sujeitos que, neste caso dos cães, responderam que tinham um cão no lar. Bem diferente desta análise, que deve ser feita para sexo, idade, classe social,
eventualmente, se quiserem, a região, mas não sendo um dado aqui obrigatório. E, portanto, de forma bem diferente, dizia, fazemos a análise dos dados da penetração. Quando analisamos a penetração, o que estamos a analisar é o comportamento dos indivíduos numa determinada tipologia. Vejamos primeiro relativamente ao sexo masculino. Então, dos indivíduos que responderam, sexo masculino, portanto esta coluna, o que vamos analisar são os dados que nos ajudam a compreender as respostas dos indivíduos do sexo masculino relativamente à quantidade de cães no lar. E, portanto, verificamos que dos sujeitos do sexo masculino, 26,2% referem ter um cão, 12,2% referem ter 2 ou mais, 59,6% nenhum e 2% não sabem ou não respondem. No que diz respeito aos respondentes do sexo feminino, 23,8% referem ter um cão, 15,4% 2 ou mais, 57,8% nenhum e 2,9% não sabem ou não respondem. Portanto, estamos a falar da análise do comportamento dos indivíduos do sexo masculino relativamente à posse de cães e do sexo feminino relativamente à posse de cães. Podemos depois, obviamente e mais uma vez, fazer a análise da idade e, portanto, repito, a penetração analisa-se em coluna e lemos os dados referentes às células que estão em branco, sendo o somatório destas células igual a 100%, isto é, correspondendo à tipologia de respostas dadas por todos os indivíduos com esta característica, neste caso, entre os 15 e os 24 anos, ou entre os 25 e os 34. Recapitulando então, a análise da distribuição faz-se em linha, a análise da penetração faz-se em coluna e diz respeito apenas aos indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino ou de uma determinada classe etária ou de uma determinada região ou de uma classe social. Repito, no caso dos dados em que a base é a totalidade dos indivíduos, estamos a falar de dados que são extrapoláveis para a população portuguesa com mais de 15 anos, correspondendo, portanto, a uma extrapolação para uma população total de 8.311 indivíduos. Bem diferente são os dados referentes à comida seca. Vejamos. Neste caso, começamos com a base e, como podem verificar, verificamos que a base são os indivíduos responsáveis pelas compras do lar em lar onde existem cães. Ora, esta base, que aqui está, fará toda a diferença na análise que fazemos dos dados e na sua própria estruturação. Verificamos que a amostra, na totalidade, tem 1.135 indivíduos, correspondendo a 1.381.000. Ou seja, estamos apenas a falar dos indivíduos responsáveis pelas compras do lar em lar onde existem cães. E o que vamos analisar é a utilização no lar de comida seca para cães, ração, nos últimos 12 meses. E verificamos então que no total dos indivíduos que responderam, 91,2% referem utilizar comida seca para cães, 7,9% referem não utilizar e 0,9% não sabem ou não respondem. Estes números encontram-se a vermelho, uma vez que correspondem a uma base amostral muito reduzida e, portanto, do ponto de vista estatístico, têm pouco significado, pouca relevância. Vamos então analisar a distribuição. Este é um dado curiosíssimo e que nos dá informação que tem a ver sobretudo com a base amostral. Reparem, verificamos que dos indivíduos que disseram sim, ou seja, dos indivíduos que referiram
utilizar comida seca para cães, 14,1% são do sexo masculino e 85,9% são do sexo feminino. Naturalmente, que este dado tem a ver com a base, ou seja, com os indivíduos responsáveis pelas compras do lar, em lar onde existem cães. Sabemos que, na realidade portuguesa, os indivíduos responsáveis pelas compras dos lares em lares onde existem cães são mais do sexo feminino do que masculino, daí esta distribuição. Nos dá esta informação apenas. Portanto, aquilo que nos interessa agora compreender é se dos homens que são responsáveis pelas compras do lar, em lar onde existem cães, e das mulheres, se há perfis diferentes em termos das opções que fazem de compras. E para isso vamos verificar a penetração, ou seja, a forma como o consumidor do sexo masculino se comporta e a forma como o do sexo feminino se comporta. Então, o que é que verificamos? Que dos indivíduos do sexo masculino, 91% afirmam utilizar comida seca, 9% afirmam não utilizar. Reparem, nos indivíduos do sexo feminino, 91,2% afirmam utilizar comida seca, 7,7% afirmam não utilizar e 1,1% não sabem ou não respondem. E este dado é realmente muito importante ser analisado desta forma. Ele mostra-nos, de uma forma muito relevante, que se os indivíduos fizerem compras para o lar, não existem diferenças entre homens e mulheres. As diferenças, efetivamente, estão ao nível da distribuição, tendo em consideração, como já vos referi, a base amostral. Do ponto de vista etário, teremos uma realidade muito próxima. Porquê? Porque efetivamente verificamos, em termos de distribuição, que há faixas etárias que têm uma participação muito reduzida, ou seja, 1,2% dos indivíduos entre os 15 e os 24 anos, e depois vai aumentando e tendo uma distribuição muito próxima aqui, com alguma ligeira variação. É importante, mais uma vez, verificarmos a penetração, portanto, distribuição e penetração. E perceber efetivamente se naqueles que assumem o comportamento dentro de uma faixa etária, se há diferenças relativamente aos outros. O mesmo tipo de abordagem para as regiões e para as classes sociais. Devem, e uma vez que relativamente ao pet food há uma quantidade muito alargada de informação, fazer as vossas opções de forma efetivamente a traçarem o perfil dos consumidores. Os dados referentes à posse de cão e de gato, para começar, são dados muito importantes. São também muito importantes os dados referentes ao tipo de comida, a comida seca versus comida úmida, devendo aqui verificar se existem diferenças em termos das séries anuais. Destaquem os dados que efetivamente comportam alguma diferença. Não há necessidade de analisarem todos os dados que estão disponíveis no TGI, sob pena de ser de informação excessiva e que não vai criar valor em termos de análise do perfil do consumidor. É importante que tenham uma perspectiva crítica nesta abordagem e que façam as análises de forma correta e clarificando os dados do perfil do consumidor. Espero ter ajudado a clarificar as vossas dúvidas. Bom trabalho!